Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que estejam bem. Essa é a terceira aula do quinto módulo, falando sobre saúde emocional. Essa aula de agora é sobre o perdão, tá? Eu quero lembrar vocês de anotarem as dúvidas de vocês, a gente vai estar tirando mais tarde, né? E falando sobre o perdão, então. O que é o perdão, né? A gente quer o perdão de Deus sobre a nossa vida, a gente quer ser perdoado por Deus, mas a gente também precisa aprender a aplicar o perdão para o próximo, pelas faltas que ele cometeu conosco, né? E também com a gente mesmo, se perdoando pelas falhas que temos, porque muitas vezes acabamos nos culpando e isso gera prende a nossa vida de crescer, quando você fica se autocondenando e se culpando, né? Então, como eu disse naquela aula, o perdão não é para ficar guardado numa caixinha, perdão é para ser usado, né? Perdoar e pedir perdão sempre que for necessário. O perdão é uma remissão de culpa, de dívida ou pena, é absolvição, é uma indulgência, perdoar é conceder perdão, absorver de pena, isentar de dívida, digamos assim, né? E lá em Colossenses 3, do 12 ao 14, diz: Vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, ali, como povo de Deus, ele está dizendo, a gente precisa se revestir de compaixão, de misericórdia. Por quê? Porque você recebeu um perdão imerecido. Nós não fizemos nada para receber a graça de Deus, né? Então, nós estamos falhando quando retemos o perdão sobre a vida de alguém, né? Então, o perdão é um processo de liberação do coração da pessoa que ofendeu e da que foi ofendida, sabe? Porque quando existe, por exemplo, uma intriga, uma briga, uma discussão, existe o ofensor e o ofendido, e ali se cria meio que um laço, né, entre essas duas pessoas de raiva, digamos assim, tá? Então, não é um sentimento de amor um pelo outro, é de ódio. Então, o que tem que acontecer? Tem que se quebrar essa, esse círculo vicioso, que você está sempre amargurado com aquela pessoa. Você precisa liberar o perdão sobre a vida dela. E o perdão é uma decisão de cessar com esse sentimento de raiva, de ressentimento contra essa pessoa, né? Que o feriu através de, como a gente, não sei, é um exemplo, né? Um comportamento, uma atitude, uma injustiça, uma palavra atravessada, um insulto, né? E o perdão, agindo ali, vai libertar essas duas pessoas, sabe? Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe mais que você tá magoada com ela. Pra ela não teve importância nenhuma. Pra ela, ela só agiu como ela é, entendeu? Mas pra você aquilo te feriu profundamente, você tá sempre pensando, lembrando daquela pessoa. Então, quando você perdoa, você segue com a sua vida, sabe? Você vai em frente e não fica carregando um peso que não te pertence, um peso de vítima, né? E você passa a ser uma pessoa livre, livre da amargura, né? E a nossa maior batalha não é contra as pessoas, mas é com a nossa própria mente. A gente, não sei vocês, eu espero que sim, né? Mas como lemos nos livros dos 40 dias, foi muito tratado sobre isso, foi muito falado sobre isso,
sobre o poder da nossa mente. Você é aquilo que você fala, você é aquilo que você pensa. Então, aquilo que você pensa se torna um sentimento. E aí, você tá ali, não posso dizer, sempre alimentando um pensamento e um sentimento de rancor, de raiva, de vítima porque foi magoado. E você tá sempre lutando essa batalha interna e nunca vai em frente, supera isso e cresce, amadurece com essa situação, sabe? Porque eu acredito que os problemas vêm para serem uma escada para crescermos, né? Para sermos melhores depois daquele problema. Ele é bom? Às vezes o problema não é bom, às vezes nos desestabiliza, mas quase sempre saímos de uma situação problemática muito mais fortes, muito mais sábios, né? Então, o que que a gente precisa fazer diante de uma situação de conflito? A gente precisa colocar assim, não como, ai, a pessoa agiu de forma injusta comigo, como ela pode fazer isso? Nem me pediu desculpa, nem se arrependeu do que ela fez comigo. E é isso que o inimigo quer, que você fique aprisionado em sentimentos de ira, de raiva, de autocompaixão, de vítima, de amargura, de rancor, que você fique ali preso nesse ciclo vicioso, se algemando a pessoas que te machucaram. Sendo que você tem que fazer? Perdoar. Perdoar essa pessoa. E essa algema, esse grilhão que te prende a vida dessa pessoa, vai cair, você vai ser livre para ser feliz, para para ficar em paz com o seu coração, né? E muitas vezes a gente tem que se perdoar também, né? Isso a gente já vai falar. Cobranças de débitos. Olha só. Lá em Mateus 18, 23 e 25, ele tá falando assim, Jesus está falando que eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca, porque o reino não é como porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram-lhe um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Isso era um rei que estava cobrando a dívida dele, estava no direito dele de cobrar a dívida, né? E ele queria acertar essas contas. E esse servo, desesperado, prostrou-se perante o rei e pediu: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O rei teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. E esse homem, quando esse servo saiu, ele encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia uma pequena quantia e o agarrou e o começou a cobrá-lo, né? Pedindo que ele pagasse o que lhe devia. E esse companheiro de trabalho dele pediu, caiu de joelhos e ele implorou: Tenha paciência comigo, eu vou lhe pagar. Mas o homem não aceitou esse servo. Mandou-o prender até que ele pagasse a dívida. E quando outras pessoas viram o que aconteceu, eles foram contar ao rei. Então o rei chamou o servo e disse: Servo mau, perdoei toda a tua dívida, porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive de você. Então o rei o entregou a torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí, essa passagem termina. Deixa eu ver aqui. Né? Então, achei, peraí.
aqui diz assim, em Mateus 18, daí no 35, ele está finalizando essa parábola. É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus está falando isso. Então, da mesma forma como nós recebemos o perdão das nossas dívidas através de Jesus, através da graça, nós não podemos reter esse perdão sobre a vida das outras pessoas. Esse perdão, ele nos liberta e também é algo que o nosso Deus pede que façamos para prosseguirmos, né? Ali está dizendo que se você não perdoar, você não recebe o perdão de Deus. E eu prefiro ficar com o perdão de Deus do que ficar guardando raivas e mágoas, impedindo de perdoar uma pessoa. E quando você peca, transgride uma lei de Deus, a gente logo pensa que está em débito com Deus, porque sempre que falhamos com as pessoas, vem um sentimento de culpa e nos vemos como uma dívida, né? Então, quando você fazia alguma coisa errada com a sua mãe, né? Hoje é dia das mães. Quando você fazia alguma coisa errada, que você sabia que a sua mãe não ia gostar, você vinha aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu desobedeci a minha mãe. Eu fiz o que ela disse que não era para fazer. E vem aquele sentimento de culpa. Então, o perdão de Deus para nós é quando é tão precioso, né? E a gente precisa valorizar ele. E toda pessoa que comete uma infração, como estava dizendo aqui, de uma desobediência com a mãe, digamos assim, ou uma infração de carro, você tem que pagar uma multa, não tem? Quando você... daí não é outro nome, peraí, deixa eu lembrar. Quando você comete um crime, você vai preso. Você tem que pagar uma pena por esse crime. Então, depois de pagar a multa, depois de cumprir a pena, você está livre daquele débito com a sociedade. Mas, com Deus não funciona assim. Com Deus, não temos que pagar. Jesus já pagou. Esse mecanismo de cobrança, de deveres, débitos, de obediência, não é da mesma forma, tá? Por quê? Porque esse mecanismo de cobrança não funciona com a graça, porque a graça é favor imerecido, é algo que não se alcança por esforço próprio. Eu não estou dizendo que você não tem que obedecer a Deus, você tem que obedecer a Deus. Mas muitas vezes nós falhamos, então o nosso buscar não deve ser assim, eu tô fazendo tudo certinho, tô fazendo todas as obras e aí eu sou perdoada. Não, você já foi perdoada. Você faz as coisas por amor a Deus e não por querer comprar o seu perdão. O seu perdão já foi comprado. Então, Jesus com seu sangue nos remiu de toda a nossa culpa, de qualquer dívida, né? Ele pagou o preço na cruz para que tenhamos vida e colocou à nossa disposição a graça, o perdão e o amor em todos os aspectos da nossa vida. Então, nessa parábola ali, Jesus ensina sobre o perdão com clareza. O rei de bom coração isentou o seu servo, né? Isso é a graça. Mas quando este encontrou seu companheiro, né? Ele lhe cobrou o que lhe devia e com rancor, assim, né? E muitos de nós somos assim. E veja que Deus nos amou primeiro, né? E com misericórdia ele nos perdoou ali naquela situação, deixando um exemplo a ser seguido.
E aí, quando é com a gente vai lá e retém o perdão. Não, não te perdoo. Nos negamos a perdoar quem nos feriu. E o perdão é um processo mental ou espiritual de fazer cessar um ressentimento, de fazer parar esse ressentimento de raiva contra a pessoa ou contra si mesmo. Né? Em várias situações, como a gente já sabe, uma ofensa, divergências, diferenças, erros, fracassos, né? O perdão não impõe condições, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. E o orgulho normalmente é o que impede de a pessoa pedir perdão, porque ela pensa, não, foi o outro que me feriu, então o outro tem que me perdoar. Sendo que o outro às vezes nem sabe, como eu falei pra vocês, que ele te feriu. Então, como eu disse pra vocês na outra aula, faça uma listinha e encare essas pessoas. Peça perdão a elas, mas também diga, eu te perdoo pelo que você me fez. A pessoa vai ficar meio assim, chocada, talvez. Ou talvez ela, tipo assim, pelo quê? O que aconteceu? Porque ela não sabe, às vezes. Então, não fique retendo o perdão na sua vida. O perdão é para ser usado. Perdoar não significa esquecer a ofensa, também não quer dizer que não nos importamos com o que aconteceu. Você não cria uma amnésia, mas perdão é compreender que, da mesma forma como essa pessoa falhou conosco, nós também temos falhas. Uma hora nós vamos precisar pedir perdão para alguém. Então, esse mesmo perdão que você está retendo sobre a vida dessa pessoa, às vezes pode ser retido na sua vida. E eu acho que ninguém quer isso para sua própria vida, né? Ficar preso em uma situação de rancor. Em Mateus 6,12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. A falta de perdão produz dano maior a quem foi ferido do que aquele que feriu, né? E sem perdão não há cura. E sem cura você vai ficar constantemente lembrando daquela situação, sempre se amargurando com aquela situação. E essa doença, que se torna uma doença, só se complica e a pessoa vive ressentida e afetada por aquilo. E um cristão deve ter um coração perdoador. E falando agora sobre problemas emocionais, não receber perdão é dizer não à oferta que Deus nos deu através de Jesus. Entendemos com a mente, mas não usufruímos com o nosso ser, né? Não chegou às nossas emoções, não penetrou nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, não gerou vida, não nos transformou. E precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança de mente, uma renovação ali. Não, eu recebi o perdão, então agora eu não posso mais renegar o perdão às outras pessoas. Quando existem situações, por exemplo, onde morre um familiar, muitas vezes culpamos a Deus. Ou quando você perde tudo que tinha, ou fica culpando Deus pela situação, pelo meio aonde você cresceu. Por que Deus me fez nascer nessa família? Situações assim você coloca a culpa sobre Deus. Sendo que muitas vezes a gente precisa perdoar até Deus. Perdoar Deus, sabe? Porque você gerou um sentimento de rancor, de ressentimento no seu coração com relação a Deus. E é preciso orar sobre isso, dizendo: eu perdoo Deus. Eu esqueço isso, eu deixo isso para trás. Eu esqueço não, que a gente sabe que não esquece. Eu deixo isso para trás. Isso não vai mais ficar pesando no meu relacionamento com Deus. E a gente precisa fazer o mesmo, né?
com as outras pessoas. Eu vou teclar bastante nisso hoje. Não perdoar as pessoas, não perdoar Deus, não se perdoar e carregar a culpa por ter errado, faz de nós pessoas infelizes e críticas, sarcásticas, julgadora dos outros. Nos tratamos a nós mesmos como o nosso maior inimigo. E quando esse pecado, essa falta de perdão está em oculto, a pessoa vive aprisionada, vivendo em omissão, em mentiras. E muitas pessoas se escondem através de boas obras, para não encarar a realidade da vida dela, sabe? Do caminho que ela está trilhando ali, né? E precisa haver uma mudança nesse caminho. Mas a pessoa precisa enxergar isso, ela precisa assumir que ela está errando, que ela está falhando, que ela está sendo orgulhosa e ser realmente sincera consigo mesmo. Não, eu tô falhando aqui, eu tô sendo injusta. E como eu disse ali para vocês, as boas obras não vão te comprar o perdão. Digamos que o perdão só vem sobre a sua vida a partir do momento que você perdoa também, né? A gente já recebeu o perdão, mas a partir do momento que você começa a reter ele na vida de outras pessoas, vem várias coisas prendendo a sua vida. E tudo que o inimigo quer é isso, é que você fique preso na amargura, na raiva, no ressentimento. Mas a graça nos capacita a perdoar. Quando nos colocamos no lugar de Jesus, que foi humilhado, que na cruz ele liberou o perdão a toda a humanidade. Então a gente precisa entender que Jesus quitou a nossa dívida. E recebendo esse perdão, nós nos sentimos abraçadas pelo amor de Deus, pelo amor do Pai. E assim podemos liberar o perdão. Então a gente precisa realmente entender o valor imensurável, mas a gente precisa tentar entender que realmente fomos perdoados. E por sermos perdoados, também precisamos usar de perdão na vida das outras pessoas. Quando não entendemos a graça, não conseguimos recebê-la. E por isso não conseguimos perdoar os outros. Então você precisa entender a graça, você precisa entender que você foi perdoado. Que quando você se arrepende, a graça, quando você se arrepende de todo o coração, a graça está ali. O perdão está ali para você. Existe reconciliação ali. Mas precisa se quebrar aquele ciclo, porque pessoas que foram rejeitadas, rejeitam pessoas. Aquele que não recebeu perdão, passa também a não perdoar. Então, se você reconhece que você recebeu o perdão de Deus, você perdoa. Não tem como você reter o perdão. Porque você entende que você que não merecia recebeu um perdão tão valioso que não há por que você reter o perdão na vida de outra pessoa. Essa pessoa também precisa ser reconciliada com Deus. Também precisa receber a graça na vida dela. A falta de perdão traz conflitos interiores que levam à enfermidade. E se não for tratada da maneira correta, traz dureza no coração, se torna profundo, uma raiz profunda de amargura no coração dessa pessoa. E o perdão pode ser liberado a partir do entendimento de que recebemos o perdão do Pai, como eu vim falando para vocês. Em Mateus 11, 28. Ixi. Cadê? Deixa eu achar aqui rapidinho. Achei. Mateus 6,14
15 fala: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E agora sim, Mateus 11, do 28 ao 30, falam: venham a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, aqueles pesos de perdão que você não entregou algumas vezes, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então lembra aquilo que eu falei? O rei, naquela parábola, deu o exemplo. Eu te perdoo. Perdoo a sua dívida. Siga o exemplo de Cristo. Ele perdoou, né? Então, aprendam de Jesus e encontrem paz no coração de vocês, então. Deixa na cruz toda aquela situação que te magoou para serem cuidados. Para serem, então, essas situações para serem, então, julgadas por Deus. E assim você vai receber cura nas suas emoções. Senão, quando não nos perdoamos, não podemos ser livres. Efésios 4, no 31 ao 32, diz: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E como perdoar? É derrubar todo o argumento que temos para não fazê-lo. Isaías 57:15 fala: pois o Altíssimo, Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e os aflitos, novas forças. Então, quando você se torna orgulhoso e retém esse perdão, com quem você está habitando? Essa palavra está dizendo que o Senhor habita com os humildes. Então, humildade e quebrantamento do coração. Leiam o Salmo 32, é muito especial esse salmo e fala sobre tudo o que a gente está tratando aqui. O rancor impede o perdão, está lá em Efésios 4, 31 e 32. Rancor é um sentimento de ira. Você precisa vencer o medo de voltar a ser vulnerável. Porque você pensa que a partir do momento que eu perdoar essa pessoa, ela vai voltar a fazer a mesma coisa comigo. Ou o que acontece muitas vezes em situações de relacionamentos frustrados. Eu nunca mais vou ter um relacionamento, eu nunca mais vou namorar. Nunca mais não vou construir um relacionamento saudável. Porque você tem medo de se tornar vulnerável, de se colocar numa situação em que você já foi ferida, né? O outro é a autocompaixão. Eu tenho sofrido tanto com essa situação que eu não posso perdoar ela por isso. E perdoar é deixar de exigir um pagamento por essa situação. Então, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E o amor e o perdão são inseparáveis. Usem do perdão, não guardem ele na vida de vocês, tá? Deus abençoe vocês. Não esqueçam, eu quero pedir para vocês comentarem depois de ver o vídeo se já viu a aula, se gostou da aula ou não gostou. Comentem lá para mim estar sabendo quem tá assistindo a aula, quem não tá assistindo, quem tá acompanhando, tá bom? Um beijo e até mais.